Vamos todos de pé, irmãos, abrir a Bíblia e ler a palavra de Deus. No Evangelho segundo João, no capítulo número 4, nós vamos ler apenas 2 versículos inicialmente. João capítulo 4, versículo 5 e versículo 6. Evangelho segundo João, capítulo 4, verso 5 e verso 6. Você achou? A palavra de Deus diz assim: Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Amém. Senhor meu Deus, meu Pai, a Tua palavra está diante de nós mais uma vez. E nós queremos, Senhor, tirar dela um ensinamento para a nossa vida, Pai. Algo do Senhor para nos dirigir, para nos mostrar o caminho e a direção que devemos tomar, para corrigir o nosso rumo, Senhor. Só a Tua palavra tem o poder de transformar a nossa vida. Por isso, o nosso interesse maior é ouvir a Tua voz, não a de homens com filosofias e histórias do homem, Pai, mas sim, Senhor, a palavra que sai da Tua boca, inspirada pelo Espírito Santo. É esta, Senhor, que vai fazer diferença na nossa vida. Não queremos ouvir a Tua palavra como algo comum, mas como algo sobrenatural, para dar direção a cada um de nós. E é isso que eu te peço, entregando minha vida em Tuas mãos, pedindo a unção do Espírito Santo, que o Senhor venha sobre mim, para que eu possa pregar a Tua palavra. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, esse texto em João 4, já tiramos algumas mensagens a respeito dessa história. É a história conhecida em que Jesus passa pelo território dos samaritanos e ali tem um encontro com uma mulher pecadora que seria transformada por aquela conversa que teve com Jesus. E muitas coisas nós podemos tirar de lições aqui desse texto, mas eu queria um detalhe do texto apenas essa manhã a respeito do que estava passando Jesus nesse momento em que ele se assenta naquele lugar. A palavra de Deus que nós lemos aqui diz no versículo 6: Estava ali a fonte de Jacó, e cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Para quem não sabe, uma maneira de contar o horário na Bíblia, a hora sexta, contando a partir das 6 da manhã, como primeira hora, seria por volta de meio-dia. Então, por volta de meio-dia, sol a pino, depois de uma longa caminhada, Jesus cansa da viagem e ele assenta ao lado do poço de Jacó. E é interessante o que a Bíblia diz, que Jesus estava cansado. Veja, o Senhor Jesus é Deus, Deus que se fez carne, é a doutrina bíblica em que acreditamos. E ele foi totalmente homem e totalmente Deus em todo o tempo. Mas a sua humanidade é observada na Bíblia em momentos como esse, como ser humano dentro de um corpo que dói, um corpo que se cansa. Jesus experimentou todas estas mazelas que nós também experimentamos no dia a dia: cansaço, dor física, choro, lágrimas, tudo isso nós vemos a Bíblia relatar a respeito de Jesus. A constituição humana do Senhor Jesus, ela se cansa, e aqui ele está cansado, manifestando esse cansaço de tanto andar, de tanto pregar, de tanto falar a palavra, o reino de Deus, de tanto fazer a obra do Senhor. Nesse momento da viagem, com o sol sobre a cabeça, Jesus está cansado. E a ideia que o texto dá é que ele está, inclusive, mais cansado do que os seus próprios discípulos, porque o versículo 8 diz assim: pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Veja, eles ainda foram mais além,
para comprar alimentos. E Jesus estava cansado e ele sentou-se para descansar. Mas é interessante a gente olhar que, enquanto Jesus está sentado, descansando, chega uma mulher pecadora, uma mulher samaritana. E Jesus, mesmo cansado, ele não se nega a fazer aquilo que ele precisa fazer. Isso, para mim, irmãos, sempre foi uma lição. Eu sou humano. Você é? Tem algum humano aqui essa manhã? Que bom, não temos marcianos presentes. Então, nós somos feitos do mesmo material de Jesus. Enquanto Jesus foi carne, nós somos feitos de carne e osso. E, como carne e osso, ficamos cansados. Como carne e osso, sofremos. Como carne e osso, choramos. Como carne e osso, passamos por qualquer dos problemas que qualquer um pode passar. Mas Jesus nos dá sempre o exemplo, porque o fato dele estar cansado não impede que ele fale com aquela mulher samaritana. Não impede que ele leve salvação a uma alma que está perdida. Então ele não se poupa na sua fadiga. E ele também, por estar cansado, não opera um milagre em benefício próprio. Você já pensou nisso? Jesus é Deus. Jesus podia fazer o que ele quisesse. Assim como ele ordena uma figueira que ela seque, ela seca. Assim como ele ordena um cego que recupere a vista, ele recupera. Ele pode ordenar ao seu corpo, fique bom, fique descansado. E ele ficaria. Mas Jesus não opera um milagre em benefício próprio, não é, irmãos? Mas ele está ali pronto para agir, pronto para fazer, pronto para trabalhar. Então, partindo de Jesus como um exemplo para nós, eu queria essa manhã analisar esse cansaço de Jesus e olhar para nós como pessoas e também perceber qual a razão do nosso cansaço e ainda mais profundamente analisar o cansaço no plano espiritual, porque Jesus está vivo. Alguém crê nisso? E a Bíblia diz que ele está à destra de Deus, descansando. É verdade isso? Não. A Bíblia diz que ele está ainda hoje trabalhando, intercedendo por nós, diz a palavra de Deus, né? Então tem gente que diz, eu vou para o céu descansar. Não, para Jesus não foi para o céu descansar. Jesus foi para o céu continuar trabalhando, como ele sempre trabalhou, né? E ele está ali intercedendo pela nossa vida. Mas aí eu pergunto, será que Jesus ainda no céu consegue ficar cansado? Será que alguma coisa ainda cansa Jesus, mesmo no céu? E aí espiritualmente, porque nós vamos falar agora de coisas espirituais, eu creio que sim, irmãos. Eu creio que Jesus ainda se cansa no céu. E o que cansa Jesus não é mais uma caminhada, nem é o sol sobre a sua cabeça. O que cansa Jesus hoje são os nossos pecados. O que cansa Jesus hoje é a nossa indolência, irmãos. Eu creio que é isso que está cansando o Senhor, ainda hoje. Ainda hoje eu posso ver Jesus cansado de alguns dos nossos comportamentos mais infantis, mais infames, na verdade, não é? Eu creio ainda ver Jesus cansado com muitas coisas. E uma coisa que cansa certamente Deus é o nosso pecado. Veja o que diz Isaías no capítulo 43. Isaías 43, versículo 22 ao 24, diz assim: Contudo, não me tens invocado, ó Jacó, e de mim te cansaste, ó Israel. O povo cansou de Deus. Não me trouxeste o gado miúdo dos teus holocaustos, nem me honraste com os teus sacrifícios. Não te dei trabalho com oferta de manjares, nem te cansei com incenso. Não me compraste por dinheiro cana aromática, nem com a gordura dos teus sacrifícios me satisfizeste, mas me deste trabalho com os teus pecados, e me cansaste com as tuas iniquidades. Veja o que Deus está dizendo. E olha, irmãos, Deus não está dizendo isso para o estrangeiro. Deus não está dizendo isso para o ímpio. Deus está dizendo isso para Israel. Israel é o povo de Deus. Se hoje nós cansamos Deus, Deus está da mesma forma dizendo a mesma coisa para nós, igreja, povo do Senhor. Ele está dizendo, vocês estão me cansando. Vocês estão me dando canseira, me dando trabalho, me cansando com os teus pecados e com as tuas iniquidades.
Veja, irmãos, que ainda hoje, nós, pelo nosso procedimento e comportamento, podemos cansar o nosso Deus. Isso está escrito na Bíblia Sagrada. Talvez Deus esteja cansado por outros motivos. Vamos ver mais um. Isaías também, capítulo 1, versículo 12 ao versículo 14. Veja o que Deus está dizendo através do profeta. Quando vindes para comparecer perante mim, ou seja, ao culto, ao templo, à igreja, quem vos requereu, o só pisardes nos meus átrios. Quem disse que eu apenas quero que você ponha os pés aqui? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e as convocações das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas. O que Deus diz mais? Estou cansado de as sofrer. Outra coisa que cansa a paciência de Deus é esse nosso culto formalzinho, é a nossa insistência em pensar que tudo que Deus quer é que eu compareça, que eu ponha os pés, que eu entregue o sacrifício. Tudo que Deus quer é que eu cumpra os rituais. Deus está olhando para o povo e está dizendo: eu estou farto desses rituais, embora Ele mesmo tenha os estabelecido. Porque Deus não estabeleceu os rituais para que eles se transformassem num cotidiano espiritual, mas sim para que eles lembrassem ao povo da responsabilidade com Deus. Mas parece que aquilo que a gente vai fazendo, acaba se tornando numa rotina, e de repente já nem lembramos a razão de estarmos fazendo aquilo. Então Deus olha e diz assim: eu estou cansado disso, estou cansado desse cultinho que vocês fazem aí, que não acrescenta nada. Quem disse para vocês que eu só quero que vocês ponham um pé aqui? Eu não quero o pé de vocês, eu quero vocês inteiros. Eu quero o coração, eu quero a cabeça de vocês. Eu quero o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como diz a Bíblia. Eu quero você por inteiro na minha presença. Eu não quero só que você esteja aqui igual um zumbi, igual um figurante. Eu quero você ativo, eu quero você protagonista. Eu quero você desse jeito. Mas quando nós assumimos essa rotina espiritual, o que a Bíblia diz, é Deus que está falando, eu estou cansado de sofrer esse culto. Então Deus está se cansando hoje. Quer dizer, Jesus está no céu trabalhando e ainda está se cansando por nossa causa, por causa de alguns dos nossos comportamentos. Veja mais o que cansa o coração de Deus. Abra em Salmo número 95, Salmo 95, versículo 7 até o versículo 11. Salmo 95, do 7 ao 11, diz assim: Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. O que cansa o coração de Deus, amados, é essa nossa incredulidade, essa nossa descrença, como foi manifestada por aquele povo ao tentar o Senhor em Massá, no deserto, ao dizer para Deus que era inútil servir ao Senhor, era inútil ter deixado o Egito, era melhor ter ficado no Egito do que servindo a Deus, passar sede no deserto. E aí, descrendo, apesar de todos os milagres que já tinham visto, continuam duvidando, continuam não acreditando. Amados, esse é o comportamento que às vezes nós temos na igreja. Apesar de tantas bênçãos, apesar de tantas revelações do céu, a gente continua com aquela incredulidade lá no fundo do coração. Aquela incredulidade que crê, mas não crê direito, né? Que acha bonito, dá glória a Deus, mas na hora que a coisa aperta,
começa a reclamar, começa a resmungar, começa a descrer. Amados, isso cansa. E porque cansa o coração de Deus, ele termina o salmo dizendo: por causa disso, não entrarão no meu descanso. Por causa disso, vocês não vão ter descanso. Como vocês me cansam com a sua falta de fé, vocês não vão descansar. Porque fé é que traz descanso para o nosso coração. É ou não é, irmãos? Porque quando eu tenho fé, a Bíblia diz: eu tenho certeza do que eu espero, eu tenho convicção do que eu não vejo, então eu descanso no Senhor. E ele diz para nós: vocês não vão descansar. Esse mesmo episódio é repetido na carta aos Hebreus, e Deus repete mais uma vez: não entrarão no meu descanso. Então, como nós não deixamos Deus descansar, nós também, por consequência, não descansamos. Veja, Deus está cansado. Abre em Isaías 63, no versículo 10. Vamos ler o que diz, Isaías 63, verso 10. Diz assim: mas eles foram o que, irmãos? Rebeldes, contristaram o seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Veja, Deus está cansado da nossa resistência ao Espírito Santo, da nossa resistência em deixar o Espírito Santo atuar na nossa vida, da nossa insistência em deixar a carne prevalecer nas nossas ações. Deus está cansado disso, porque Ele nos deu o seu Espírito Santo, como diz o texto aqui de Isaías, mas nós resistimos ao seu Espírito Santo, que habita dentro de nós, mas nós não damos espaço para Ele, porque na hora de resolvermos os nossos problemas, quem fala mais alto é a nossa carne, que certamente também é muito mais alimentada do que o nosso espírito. É a carne que nós alimentamos ao invés do Espírito. É por isso que não andamos no Espírito. Porque a Bíblia diz que você andar no Espírito jamais satisfará os desejos da carne. Mas como não anda no Espírito, logo está satisfazendo os desejos da carne. Então, amados, Deus está cansado disso. Jesus está cansado dessa resistência. Jesus está cansado da nossa rebeldia. Abra a Bíblia em Malaquias mais uma vez. Malaquias capítulo 2. Vamos ler o versículo 17. Um pouquinho daquela mensagem que pregamos aqui outro dia. Malaquias capítulo 2, verso 17, diz a mesma coisa. O termo usado aqui é enfadais. O que é enfadar? Enfadar é cansar. Você provoca enfado, cansaço no Senhor, com as vossas palavras. E ainda dizeis: em que te cansamos, em que te enfadamos? Nisto que pensais. Até os nossos pensamentos cansam ao Senhor, porque Ele escuta todos eles. Você sabia disso? Deus conhece todos os teus pensamentos, e esses pensamentos cansam. E o que a gente pensa? Qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que Ele se agrada. Ou onde está o Deus do juízo? Quando achamos que Deus não faz justiça, quando achamos que Deus não é justo, quando achamos, ao ver um ímpio prosperar e um crente passar com problemas, nós achamos que Deus não é justo. Talvez não dizemos, mas pensamos. E Deus, que lê os nossos pensamentos, está dizendo: vocês me cansam com esse pensamento, vocês me cansam com essa maneira de pensar, porque isso é uma rebeldia da parte de vocês, isso é um pensamento desqualificado, que não deveria jamais passar pela cabeça de vocês. Então, amados, nós ainda hoje podemos cansar o nosso Deus. Isaías capítulo 7, versículo 13, vamos voltar ao profeta Isaías, agora no capítulo 7 e no verso número 13, diz assim: então disse o profeta: ouvi agora, ó casa de Davi, acaso não vos basta fatigardes os homens, mas ainda fatigais também ao meu Deus? É a pergunta de Isaías. Essa pergunta eu deixo para nós essa manhã. Já não chega a gente cansar os homens, a gente ainda vai cansar Deus. Pensa comigo, existe alguma pessoa que te cansa? Existe? Tem alguém? Pensa nela agora. Alguma pessoa que te cansa a paciência. Já não chega a gente cansar uns aos outros.
Isaías está perguntando, agora vamos cansar Deus também? É a pergunta que ele está fazendo. Porque é plenamente possível, é isso que eu quis provar a você através da Bíblia, que a gente ainda hoje canse o Senhor, que está lá no céu, intercedendo por nós. Ele está intercedendo, eu imagino essa intercessão como uma torcida de Deus. Você manja a torcida? Quando você fica lá na arquibancada, vai meu time, vai, faz o gol, faz o gol. Jesus está torcendo por nós. Você já viu como você fica decepcionado quando o time que você torce, o corredor da Fórmula 1 que você torce, vai Massa, coitado do Massa. Vai Massinha, vai Barrichello. E os caras é que vão, e ele fica para trás. Não cansa vocês? Fala para mim. Cansa ou não cansa? Tu está lá torcendo pelo teu Fluminense e o outro que faz o gol. Não cansa isso? Vai, Fluminense, vai. O outro, outro. Cansa, não cansa, irmão? Jesus está torcendo pela gente. Está torcendo. Vai, meu filho. Vai que você vai vencer. Vai que é tua, meu filho. E você? Falhando. Ainda hoje, amados, nós estamos cansando o Senhor nosso Deus. E agora, eu queria uma reflexão individual de cada um de nós. Porque não tem ninguém perfeito aqui. Estamos caminhando, estamos tentando. Mas certamente nós, todos, inclusive eu, de alguma maneira, cansamos ao Senhor. Com algum comportamento recorrente, com alguma mania que não deixamos, com alguma atitude não transformada. Se percebemos que é possível cansar o Senhor, então vamos olhar para a nossa consciência e vamos ver em que estamos cansando o Senhor, para que a gente possa mudar. Porque Jesus sentou cansado naquele poço e ele ficou ali esperando. Mas o que Jesus esperava ali? Apenas o cansaço passar? Não, amados. Deus tem a sabedoria, a ciência de todas as coisas. Ele sabia que aquela mulher samaritana ia chegar àquele poço. Jesus tinha um propósito. E eu acredito que Jesus ainda tem um propósito na nossa vida. Apesar de todo o cansaço que nós estamos dando no Senhor. Jesus ainda tem um propósito para nós. Mas vamos olhar para dentro de nós e vamos ver o que é que nós cansamos o Senhor. E o que é que Ele espera de nós. Amado, Jesus está junto à fonte de Jacó. Volta lá no texto em João 4. Vamos voltar naquele texto que lemos aqui no início. Ele está junto à fonte de Jacó, sentado, esperando que aquela mulher samaritana chegue ali para tirar água daquela fonte. Veja o que diz o versículo 10. O que ele diz para a mulher? Se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Amado, Jesus está esperando aqueles que vêm à fonte e ele aproveita a oportunidade para abençoar. Mas você, mesmo cansando ao Senhor como tem feito, precisa ir a esta fonte. A samaritana era toda errada, mas ela passou por aquele lugar, ela foi àquela fonte. Foi buscando uma água que não era aquela que Jesus queria dar a ela, mas ali ela conheceu de uma outra água. Amados, nós já conhecemos dessa água. Teoricamente, nós somos melhores do que essa samaritana, porque já bebemos dessa fonte. Por que cansar ainda o Senhor? Eu preciso ir sempre à fonte, sempre estar nela, e o Senhor mesmo diz, quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Por que cansar o Senhor? Se eu agora deveria ser a fonte, por quê? Se eu é que deveria ser essa fonte a jorrar, então Jesus está esperando. Jesus está esperando por uma mulher pecadora, cujo texto bíblico diz que 5 maridos já teve, e agora vivia com um que não era seu marido. Estava Jesus esperando para salvar aquela mulher. Se há um pecado, se você identificou que está cansando Jesus em alguma área, qual a solução, meu irmão? É ir a Jesus. Ele é o único que perdoa pecados.
Ele é o único que tira a iniquidade. Ele é o único que, mesmo a gente cansando, Ele ainda dá oportunidade para a gente. Porque, amados, eu digo a você, você está cansando Deus, mas Ele ainda está dando uma chance para você. Senão você já tinha sido fulminado há muito tempo, não é? A gente está cansando o Senhor, mas Ele ainda está com paciência com a gente. Ainda tem tempo para mudar. Basta ir a Jesus. A mulher foi e encontrou com Ele. E a vida dela mudou a partir daquele dia. Então o Senhor está esperando você. Está esperando você chegar ali arrependido. Está esperando você ir a Ele identificando o seu problema, para que Ele possa salvar você e botar você de volta na missão que Ele programou para você. A missão, porque veja, a mulher samaritana, após o encontro com Jesus, a Bíblia diz que ela se transformou em evangelista, irmãos. Ela saiu para contar para todo mundo o que Jesus tinha feito com ela. Ela foi. Jesus deu essa missão a ela, e ela foi. Ela foi contar para todos o que havia acontecido com ela. Então Jesus espera, talvez, começar por você, para alcançar uma nação. Aquela mulher alcançou uma nação com o testemunho que ela deu. Samaritanos ouviram falar de Jesus a partir daquele momento. Veja a diferença que pode fazer. Enquanto você estiver cansando Jesus, você não vai ser produtivo na obra de Deus. Enquanto você estiver cansando o Senhor, com tuas manias e teu comportamento, você não servirá para nada. Mas o dia que você deixar o Senhor te dar a água da vida, você vai se transformar em alguém que pode ganhar uma nação, inclusive. Amém? Agora, se nós, ao invés de ganharmos uma nação, ficarmos cansados e cansando também ao Senhor, o que é que nós vamos ganhar com isso? Diga para mim. O que vamos obter desse comportamento? Nada, amados. Então o Senhor está esperando, junto à fonte, para matar a sua sede e para que você passe a ser uma bênção nas mãos do Senhor. Quanto tempo Ele tem esperado por alguns de nós, irmãos? Vamos pensar sobre isso. Quanto tempo Jesus tem esperado por uma mudança na nossa vida? Amados, há algumas pessoas que resistem ao Espírito Santo, como eu falei aqui. Isso cansa, mas resistem porque não querem mudar. Não querem mudar o comportamento, ainda chegam a se justificar dizendo: eu nasci assim, sou Gabriela. Nasci desse jeito, vou morrer desse jeito. Eu sou pau que nasceu torto, ninguém endireita. A pessoa diz: é o meu temperamento, eu sou assim mesmo, quem quiser que me engula, mas Deus está a ponto de vomitar. É isso que a Bíblia diz. Nem Deus está aguentando mais você desse jeito. E Deus diz mesmo: você não é frio nem quente, você é morno. Você não muda, não faz diferença nenhuma. Eu estou a ponto de vomitar você goela abaixo. Então, amados, é uma chance que o Senhor está dando. Ele está cansado, mas Ele está esperando junto à fonte. Ele está cansado, mas Ele está pronto para abençoar. Está cansado, mas está ali na expectativa de salvar, na expectativa de mudar a sua vida. Mas você precisa ir à fonte. E será que nós temos ido à fonte? Veja, deixa que esse arrependimento que o Senhor quer provocar no teu coração produza uma mudança, uma transformação. Arrependimento, quando é verdadeiro, ele produz mudança. Quando não é verdadeiro, ele é apenas um pedido de desculpa, né? Poxa, estou tão arrependido, me desculpa. Pronto, beleza. Mas daqui a pouco faz de novo. Entendeu? Não é assim que acontece? O arrependimento é uma decisão de não fazer de novo. Pelo menos é uma decisão, pode ser até que, né, cargas d'água lá, um deslize aconteça. Mas o arrependimento é uma decisão de não errar de novo. Então vamos deixar que esse arrependimento realmente nasça no nosso coração. Para que a gente deixe de ser como somos. E passemos a ser de maneira diferente. Então eu queria convidar você, e também a mim, a trocar de lugar com Jesus agora. Vamos entender o que significa isso.
Sou eu que estou cansado. Sou eu que estou cansado dos meus pecados. Sou eu que estou cansado de ser como eu sou. Sou eu que estou cansado desse meu temperamento. Faça isso. Canse-se você de ser como você é. Para dar um basta nisso. Canse-se você de continuar dessa mesma maneira. Isso tem causado problema para você em todas as áreas da sua vida, nos seus relacionamentos. Canse. Todo mundo cansa de você. Então, começa você cansar também de você. Para quem sabe você então não muda e não deixa de ser assim. Canse de ser mesquinho. Canse de ser encrenqueiro. Canse de ser melindrado. Canse de ser criador de caso. Canse disso. Porque isso cansa todo mundo e mais Deus. Por que você não se cansa disso? Porque o dia que você se cansar disso, você vai à fonte e vai receber a bênção de Jesus. Porque Jesus disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. O Senhor disse isso. Vinde os que estáis cansados. Então você precisa estar cansado para ir a Jesus. Mas cansado de você. Cansado do teu jeito. Cansado de ser como é. Cansado de ser a mesma porcaria de sempre. E aí Jesus diz: vem. E aí você vai. E aí Ele cura. Aí Ele te dá água que mata a sede. Aí Ele te dá bênção. Aí Ele faz tudo isso. Então, vigia, espera, até que venha o Senhor. Mateus capítulo 24, vamos ler. Mateus 24, versículo 42. Veja o que está o Senhor nos dizendo aqui. Mateus capítulo 24, verso 42, diz assim: portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. A palavra do Senhor para nós é vigia. Canse dos seus pecados. Canse do seu comportamento. Venha a Jesus que te convida, que te alivia, e vigia. Porque você não sabe o dia nem a hora que vem o Senhor. Então peça a Ele que Ele te dê essa água que só Ele pode dar. E nisso, também dê de beber a Ele. Porque é interessante nesse texto que quando a mulher samaritana chegou perto, o que Jesus disse para ela? Ele primeiro disse: me dá de beber. Primeiro ele pediu que ela desse água para ele. Que interessante, né? Jesus está querendo que você dê água para ele. Você vai dar um pouquinho e ele vai te dar um tantão. Você dá uma água que não supre e ele te dá uma de suprimento eterno. Veja, o que ele pede de nós é muito menos do que o que ele nos dá, irmãos. Parou para pensar nisso? O que Jesus pede de nós é muito menos do que ele dá para a gente. Então dê água para Jesus. Dê o que ele te pede. E certamente receba dele muito mais do que você pode dar. Muito mais. Muito mais. A água da vida. E uma vez que isso aconteça contigo, vá contar para os outros. Vá mostrar para os outros. Porque às vezes eu me pergunto, irmãos, algumas pessoas que estão na igreja há muito tempo, eu fico às vezes me perguntando, o que será que as pessoas que conhecem essa pessoa dizem dela? Porque veem que ela está há anos dentro da igreja e continua a mesma porcaria. Eu fico pensando, talvez elas falem mal até de mim, né? Eu sou pastor. Essa igreja deve ser uma droga. E eu nunca vou para uma igreja, porque olha só, a criatura vai para a igreja, não muda nunca. O que eu vou fazer numa igreja? Nosso testemunho, amados, fica comprometido. Abra João capítulo 4 de novo. Vamos ler o versículo 13 e o versículo 14. Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der,
nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher bebeu dessa água. Agora leia o versículo 28 e o versículo 29. Quanto à mulher, deixou o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? E lá foi a mulher contar, foi a mulher testemunhar, foi a mulher falar do que Jesus tinha feito. Vamos nos cansar, irmãos. Vamos nos cansar do nosso pecado. Vamos nos cansar das nossas mazelas, do nosso jeitinho que não muda. Vamos mudar, vamos beber dessa água e vamos mostrar para o mundo o que aconteceu com a gente. Vamos mostrar para todo mundo que nós encontramos o Senhor da vida, que nos deu da água da vida e que todos possam beber também de nós. É isso que tem que acontecer. Você precisa inspirar sede nas pessoas. E assim tem que ser. Mas para isso a gente tem que se cansar primeiro. Cansar dos nossos erros. Jesus, Ele quer nos abençoar. Mas muitas vezes estamos rejeitando a bênção. Rejeitando o pão da vida. Rejeitando a água da vida. Jesus está cansado, irmãos, de todos esses nossos comportamentos, dessa nossa astúcia, desse nosso egoísmo, dessa nossa dureza de coração. Ele está cansado de tudo isso. E a Bíblia diz do Senhor que Ele era um homem de dores, que sabia o que é padecer. Padeceu por nós, padeceu por cada um, e ainda hoje padece. Quando vê um filho seu errando, quando vê um filho seu falhando, cansando a sua paciência. Mas mesmo assim, mesmo sendo cansado, estando cansado, Ele nunca se nega a dar água a quem pede, a quem o busca para ter dele a água da vida e a salvação. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. É a palavra de Deus para a nossa vida. Mesmo cansados, talvez você esteja, por qualquer motivo que esse mundo te apresente, pelo trabalho de amanhã, segunda-feira, mesmo cansado fisicamente, não se canse de buscar ao Senhor. Não se canse de servir a Deus. Mesmo cansado fisicamente, esteja vigilante. Não se canse de fazer o bem. Não se canse de fazer bem feito. Não se canse de ser crente. Não se canse de ser honesto. Não se canse de ser diferente da maioria das pessoas que estão aí fora. Não se canse de levar o vitupério de Jesus. Não canse. É o que Deus quer dizer para você essa manhã. Não temos motivos para estar cansados. Cansado está o Senhor com a gente. Não temos motivos. Não fizemos o bastante. Não sofremos o bastante. O Senhor nos dá muito mais do que aquilo que Ele requer de nós. Ele nos deu a própria vida. Nenhum de nós fomos até o sangue, mas Ele foi até o sangue, como diz a Bíblia. Para terminar, eu quero contar para você uma pequena história de um homem de Deus chamado David Brainerd, pregador, evangelista, que nos últimos momentos da sua vida, quando a idade já lhe pesava no corpo, quando já não tinha mais condição de pregar e fazer a obra de Deus, no leito da sua morte, do qual ele não mais saiu, ele ainda queria fazer a obra de Deus. Por isso, conta a história que Brainerd terminou a sua vida no leito de morte, dando aulas para um meninozinho índio, ensinando ele ao alfabeto para que ele pudesse ler as Escrituras Sagradas. Nós não fizemos o suficiente. Nós não trabalhamos o suficiente. Nós não sofremos o suficiente. Jesus está cansado de nós. Vamos tirar esse cansaço do Senhor. Amém? Vamos dar uma alegria para o Senhor. Vamos beber dessa água da vida. Vamos fluir de dentro de nós uma água que a gente possa dessedentar os outros. Depende de você. Jesus está sentado junto à fonte,
esperando você chegar com seus pecados, com as suas mazelas, para que Ele possa curar você e transformar a sua vida. Que Deus faça isso em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Vamos orar. Vamos orar ao Senhor. Curva a cabeça onde você está agora e ore junto comigo. O Senhor falou para nós essa manhã de problemas, de procedimentos, de atitudes da nossa parte que tem cansado o Senhor. E o Senhor mesmo assim quer tirar de você esse cansaço. Mesmo assim quer tirar de você esse pecado. Quer restaurar o teu coração, quer restaurar a tua vida. Se você, meu amado, minha amada, está cansado, convido você a sair do seu lugar e vir aqui à frente, porque o Senhor quer te dar água essa manhã. Ele quer te abençoar. Se você tem sentido que tem cansado também o coração de Deus, saia do seu lugar, venha orar comigo aqui. Não tenha vergonha, não pense no que os outros vão pensar. Pense agora só no Senhor, que está sentado ao lado da fonte, pronto para estender as mãos e abençoar a sua vida. Ele quer te abençoar, Ele quer tirar todo esse cansaço e tudo aquilo que você tem cansado também ao Senhor. Ele quer jogar fora essa manhã, para que a tua vida seja uma bênção nas mãos do Senhor, para que Ele possa te encher com essa água da vida, para que Ele possa te renovar essa manhã de uma maneira tremenda, e o fluir do Espírito Santo seja sobre você, para que você possa experimentar tudo aquilo que Deus preparou para a sua vida. Que Deus abençoe você, meu irmão. Que Deus fale ao teu coração e que Ele renove as tuas forças com a água da vida que só Ele tem para te dar. Só Ele pode te dar. Peça a Ele, como Ele disse à mulher: se você soubesse, você me pediria e eu te daria. Então peça ao Senhor: Senhor, me dá essa água que renova a minha vida, essa água que renova a minha fé, minha esperança, minha ousadia, essa água que me dá força para trabalhar, essa água que o Senhor tem para me dar, que lava os meus pecados, que perdoa as minhas iniquidades. Senhor, perdoa o teu povo essa manhã, Pai. Perdoa nós, Senhor, que temos te cansado com o nosso comportamento, Pai. Em nome de Jesus, vem sobre a igreja, vem sobre os irmãos, Senhor. Vem sobre cada um de nós. Tira todo o cansaço espiritual, todo o cansaço físico, mental, em nome de Jesus, emocional. Manda por terra, Pai. E também aquele cansaço que provocamos no Senhor. Tira isso da nossa vida, Pai. Tira isso da nossa vida, em nome de Jesus. Abençoa os meus irmãos, Pai. Abençoa em nome de Jesus. Vamos louvar juntos, irmãos. Renova-me, peça a Deus. Cante ao Senhor, louve ao Senhor. Já não quero ser
Louvado seja o Senhor.